Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. As 7 últimas palavras de Jesus dirigidas à humanidade ecoam também no dia de hoje no nosso coração. Naquela hora, chama-nos particular atenção que Jesus estava olhando não para si, entendamos o contexto, diante de um sofrimento enorme, porque os romanos sabiam muito bem como maltratar aqueles que consideravam malfeitores. Diante de um sofrimento cruel, diante da morte de cruz, imaginemos nós os pregos perfurando a carne, tocando o nervo de nosso Senhor. E diante de tudo aquilo, Jesus poderia gritar, mas gritar por si mesmo. Jesus poderia falar: estou com muita dor, mas qual é? Não dá tempo de ele ficar falando sobre si. Ele fala sobre nós. Ele fala sobre aqueles que o estavam maltratando com crueldade, crucificando. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus tem para ensinar para cada um de nós hoje? É evidente que quando estamos diante do sofrimento, nós nos expressamos, mostramos a nossa dor. Está doendo, a gente aprende desde criança, está doendo, mãe, está machucando. Jesus utiliza todo o esforço, um esforço sobre-humano, porque imaginem, com os braços abertos, o pulmão fica comprimido. Jesus estava sendo asfixiado. E ele faz um esforço para fazer essa prece: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E o que eles faziam? E por que faziam? É evidente que se tratava de uma vingança de inveja. Jesus passou só fazendo bem, nada mais do que isso. Curou, livrou aquela mesma multidão que gritava Hosana, ou seja, Hosana não significa glória, mas significa Senhor, salva-nos, nós te imploramos. Essa mesma multidão que tinha gritado Hosana ao nosso rei, foi a multidão manipulada pelos chefes judaicos, por aqueles que detinham o poder, para pedir: crucifica-o, crucifica-o. Quando alguém também nos faz mal, qual é a nossa primeira atitude? Pode ser revidar, xingar. Jesus não teve tempo para isso. Ele sabia que o tempo estava acabando. E ele diz somente isso: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Trata-se, meus irmãos, de um grito de misericórdia, um grito de compaixão. Hoje também, diante de todas as injustiças que o mundo presencia, diante de toda a ganância, os sacerdotes queriam continuar no poder para controlar o sagrado, como se isso fosse possível. Por isso não aceitaram Jesus e pedem a morte. A multidão, então coagida, manipulada por esses detentores da religião que representavam o sagrado, essas pessoas pedem que Jesus seja crucificado. Hoje nós pedimos ao contrário. Nós não pedimos que o outro seja crucificado. Quem somos nós para isso? Mas precisamos pedir perdão primeiro para nós mesmos. Como eu disse durante a reflexão, não foi só pensando no outro. A gente tem a tendência de pensar que Jesus morreu pelo outro, mas esquece de olhar para nós. Foi por mim, Lúcio, foi por você, Paulo, André, fale você com o seu nome. Foi pelo meu pecado que ele foi esmagado. Foi pelo meu pecado que ele sofreu. Uma vez, num debate teológico, uma pessoa teóloga, mas essa palavra, não fiquem assustados, desgraçadamente não é um xingo nesse contexto que estou utilizando, é desprovido de graça. Então, sem graça, mas com uma maneira debochada, disse: como o pai pode pedir, pode mandar que o filho morra? Porque a primeira leitura diz isso. Isaías diz: o Senhor quis macerá-lo com sofrimento, e a gente não conseguia nem olhar para a sua face, de tão desfigurado que ele estava. Essa pessoa, então, num debate, disse: como um Deus que é pai pode querer macerar o filho? Engano. O filho é tão Deus quanto o pai, é tão Deus quanto o Espírito Santo. Tanto que a forma correta de interpretarmos é:
Não somente o pai quis macerá-lo, mas o próprio filho quis se macerar, quis sofrer o nosso pecado, a nossa dor, sem precisar disso. E diante do final, ele só reza: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Segunda palavra. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ó vós todos que passais pelo caminho, considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. A quem Jesus se dirige: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele se dirige ao que a cultura popular chama de bom ladrão. Entendamos o contexto, que inclusive a tradição atribui o nome a esse ladrão, São Dimas, que, por sinal também, como curiosidade, é o padroeiro da Diocese de São José dos Campos. Quem foi o chamado bom ladrão? Jesus estava ao centro. De um lado, um ladrão o insultava, ainda debochando dele: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Vejam, as provocações não paravam. Imaginemos se fosse conosco, como é que reagiríamos? Crucificados, asfixiados, com as mãos e os pés transpassados, e ainda além da multidão gritando e ofendendo, um outro ladrão também na mesma condição, sofrendo a mesma sorte: desce da cruz, salva a si mesmo e também a nós. Vejam, meus irmãos, Jesus poderia ter descido da cruz? Claro que poderia. Mas ele quis? Não. Dizem, inclusive, os antigos exegetas, que a milícia celeste, todos os anjos e santos estavam de prontidão. Se Jesus quisesse ter descido da cruz e abandonado o projeto, ele poderia ter feito e não precisaria dar satisfação a ninguém. Ele é o próprio Deus. Mas ele levou tudo até o fim, até que tudo se consuma. E quem é, vejam que interessante, quem é a primeira pessoa que entra no reino dos céus? Lembremos, o reino dos céus estava fechado. Pelo pecado de Adão, todos não participavam do reino dos céus. No sábado santo, amanhã que meditaremos mais especificamente, nós lembramos a descida à mansão dos mortos. Algumas pessoas tratam também esse termo de descida aos infernos, mas não o inferno que nós conhecemos através, por exemplo, da mensagem de Fátima, ou o inferno do fogo reservado para Satanás. Não se trata disso, mas se trata de uma condição, porque não é um local, mas de uma condição da qual todos os justos esperavam até que Cristo os libertasse. Pois bem, quem é o primeiro a inaugurar o reino dos céus? Um ladrão. Parece estranho a lógica de Deus, não? Mas justo um ladrão? Sim, mas esse ladrão foi diferente daquele outro ladrão que estava insultando Jesus. No momento final, vejam, nunca duvidem da misericórdia de Deus. Deus pode tudo, mas precisa também, para que realize o milagre, da nossa vontade. No momento final, aquele ladrão sabia também, o bom ladrão, que não podia descer da cruz, que não podia fazer nada. Ele sabia que o destino era a morte. Mas ele vê em Jesus um inocente. Ele vê que Jesus está sendo crucificado injustamente. E é por esse motivo que ele se converte. Ele sabe que Jesus pode salvá-lo. Não sabemos exatamente qual foi o sentimento que tocou o coração daquele bom ladrão. Mas ele se converte no minuto final, no final da vida. Basta isso para Jesus. Jesus pode salvar o ladrão. Jesus pode salvar qualquer um de nós. Mas foram necessários 2 elementos. Quais foram os elementos?
para que ele entrasse no reino dos céus. Jesus faz a primeira canonização, é a primeira canonização da igreja, porque ele disse que estaria no reino dos céus. Quais são os elementos necessários? Primeiro, conversão, mudança de direção. Segundo, profissão de fé. Não basta só dizer que acreditamos em Jesus Cristo. É preciso confessar isso com todo o coração, com toda a tua alma, se entregar à misericórdia de Deus. Assim foi com o chamado bom ladrão. O outro não quis saber, continuou insultando Jesus. Mas o bom ladrão, sabendo que Jesus poderia salvá-lo, faz diferente. Hoje também, amados irmãos, não façamos como o outro ladrão, tido como o mau ladrão. Não julguemos as pessoas. Quem é que possui o mandado de julgar perante Deus? Não estou falando, evidentemente, da justiça humana, mas quem é você, quem sou eu, para falar que o fulano vai para o inferno, que o ciclano não se salva, que não tem mais jeito? Eu quero colocar limite na misericórdia de Deus? Pecado gravíssimo. Não posso pôr limites na misericórdia de Deus, porque Deus é sem limites, senão Ele não seria Deus. Tenhamos misericórdia, queremos misericórdia, mas também coloquemos essa mesma misericórdia a serviço do irmão. Terceira palavra. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Ó vós todos que passais pelo caminho, considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Algumas pessoas, inclusive de outras denominações religiosas, conhecidas por seguirem também Jesus, mas erroneamente, e é um erro grotesco, um erro grave, pensam que Jesus, ou até defendem isso, saem pregando por aí, que Jesus estava fazendo pouco caso de sua mãe, porque ele não fala mãe, mas porque ele fala mulher. A essas pessoas, nós devemos então recomendar o seguinte, o que vamos fazer agora. Outro microfone? Pegar o outro microfone. Jesus, sabendo o significado da palavra mulher, resgata isso lá no 3º capítulo do livro de Gênesis. Quem é a mulher? Quem é a inimiga de Satanás? Quem é aquela que teria inimizade perpétua com o diabo, com a antiga serpente? A mulher. Jesus lembra-se lá do Gênesis, e nós imaginamos com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor, ele olhando para Nossa Senhora, como Jesus deve ter ficado comovido. Quem é que estava aos pés da cruz ali naquele instante? Nossa Senhora, Maria de Cleofas, Maria Madalena e São João. E os outros? Medo, fugiram todos. Não tinha amigos ali naquele instante, mas a mãe estava. E se engana quem pensa que a mãe de Jesus estava ali por compaixão. Por que os soldados deixaram Nossa Senhora participar daquele momento crucial? Porque foram bonzinhos com Nossa Senhora? Porque usaram de misericórdia? Não. Possivelmente porque Nossa Senhora estava sofrendo e eles não se importavam nada com o sofrimento de Maria, e porque os abutres vinham também já começar a beliscar o corpo que estava na cruz. A presença daquelas mulheres, daquele discípulo, poderia espantar os abutres da cruz. E Jesus, portanto, ao ver, eu fico imaginando como deve ter sido comovente a cena, Jesus olhando para a mãe ali diante dele, a única, a primeira discípula, a primeira seguidora de Jesus, ali depois de tantos anos, de mais de 3 décadas, a mãe olha para o filho
E eu tenho certeza que deve ter sido um olhar comovente, tocante, como quem diz: filho, eu estou aqui, eu sou tua mãe, calma, está acabando. Quantas vezes também na nossa vida está doendo demais, a dor é infinita, nos parece insuportável. Até quando somos crianças, a mãe às vezes fala: calma, eu estou aqui. Eu tenho certeza que o olhar materno de Maria, naquele instante, com o coração transpassado, como estamos vendo, mas aquele coração transpassado não deixou de acreditar. Aí que está a grande diferença. Simão Pedro, o primeiro dos apóstolos, fugiu. Os outros também não tiveram coragem. Maria não deixou de acreditar. Estava ali com 7 espadas cravando o coração, segundo a profecia de São Simeão. E ele diz para essa mãe: mulher, nada poderia ser mais digno do que esse título, mulher, porque mulher remete à mulher do Gênesis. Jesus conhecia profundamente as Sagradas Escrituras. Ora, Deus encarnado. E o que disse então? Deus falou: porém inimizade entre a mulher e a serpente. Quem é a serpente? O demônio, Lúcifer, Satanás. Quem é aquele que pisa, quem é aquela que pisa na cabeça da serpente e a esmaga? Maria. Não é mais Eva. Maria, portanto, é a nova Eva, a mãe da humanidade. E João somos todos nós. Todos nós somos representados por João. Porque, como eu disse, não tinha outro discípulo ali a não ser João. E aos pés da cruz, Jesus fala para Maria que estava aos pés da cruz: eis aí o teu filho. Ele também diz para Nossa Senhora: esses são os teus filhos. E fala para nós: essa é a tua mãe. É a tua mãe que chora. É a tua mãe que está também com o coração transpassado de dores, 7 dores, ou seja, dor total. Mas ela não vai te abandonar. Peçamos que Nossa Senhora nos ajude nos momentos mais difíceis. E se você estiver sentindo dor, em algum momento da vida, não tenha vergonha. Como Jesus, eu tenho certeza que jamais teve vergonha. Peça para Nossa Senhora. Peça para ela ajudar. É isso que Jesus fez ao entregá-la como mãe. Nossa Senhora, rogai por nós. 4ª palavra. Meu Deus, por que me abandonaste? Ó vós todos que passais pelo caminho, considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Meu Deus, por que me abandonastes? Em um primeiro momento, parece que Jesus estava se lamentando. Será que era lamentação mesmo? Será que Jesus se sentiu traído pelo Pai? Tem gente que pensa que sim, mas não se trata disso. Longe disso. Por isso, a gente recorre à própria Bíblia. Na própria Bíblia, nós vemos que no Salmo 21, a visão profética dos sofrimentos do servo do Senhor, ele começa assim: meu Deus, por que me abandonastes e permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Esta é a visão profética dos Salmos, escrita antes, séculos antes da vinda de nosso Senhor. Jesus não estava se queixando do Pai, não, longe disso. Ele estava rezando para o Pai. Ele estava rezando este salmo. Isso também nós devemos fazer. Aquele grito de Jesus é também um grito por nós, pelo sofrimento nosso. Hoje, quando você se sentir também sofrendo nos dias de hoje, por que você não grita pelo Pai? Vamos só nos queixar? Vamos só dizer, nós estamos sozinhos, Deus virou as costas para mim? Será que Deus teria coragem de virar as costas para nós?
Vejam, Ele doou a vida. No lamento do Senhor nós cantamos: o que mais eu poderia ter feito por ti? Eu fiz tudo. Te tirei do Egito, matei os primogênitos que escravizavam você, meu povo. Eu fiz tudo. E o que você fez para mim? Me feriu, me lançou, me transpassou, me matou. Faltou alguma coisa que eu poderia ter feito para você? Absolutamente nada. Eu te dei tudo, até a própria vida. Esse grito de Jesus, portanto, não é um grito de abandono, uma queixa ao Pai, um grito de solidão por solidão, longe disso. Mas trata-se também de um grito de confiança, porque no Salmo ele continua dizendo que todo o sofrimento, vejam, Jesus estava sofrendo, todo o sofrimento é causado por uma escolha nossa, é causado pelo pecado. Nós só sofremos porque o pecado entrou no mundo. Ah, mas padre, eu não fui aquele Adão que comi do fruto proibido. Mas você é filho de Adão. E mesmo que às vezes vocês lendo os exegetas falando não foi exatamente daquela forma, ou então criou-se uma história para falar de como o mal entrou na humanidade, o fato é que, isso é dogma, o mal entrou no mundo. O homem é portador do pecado original. E nós perpetuamos esse pecado todas as vezes que insistimos em dar as costas para Deus. Na verdade, aqui ocorre o oposto. Meu Deus, por que me abandonastes? Mas na verdade, meu irmão, falta enxergar além disso. O Senhor poderia perguntar para nós: por que vocês me abandonaram? Antes, no Horto das Oliveiras, Jesus estava rezando, foram dormir. Quando pecamos também, Deus fala para nós, com o coração aflito: por que vocês me abandonam? O que mais eu posso fazer por vocês? Eu fiz tudo. Tenhamos a coragem de lutar contra o pecado, odiar o pecado, detestar o pecado, que só leva à morte, e buscar estar sempre próximos ao nosso Senhor. Quinta palavra. Tenho sede, tenho sede. Ó vós todos que passais pelo caminho, considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Tenho sede. Jesus deixa claro a sua condição totalmente humana naquele instante. Jesus, mesmo sendo Deus, assumiu plenamente a nossa condição humana. E na cruz ele sentiu sede. Quando meditamos sobre essa palavra, ou melhor, a frase como contexto, tenho sede, nós lembramos exatamente de quando também nos dirigimos à nossa mãe. Mais uma vez está aqui a presença da mãe. O que uma criança faz quando está andando com a mãe, ou quando está em casa, geralmente ela diz, essa criança: estou com fome, estou com sede, estou cansado, quero dormir, quero colo, estou precisando de você, mãe. Jesus ali também diz que tem sede. Mas qual é a sede que Jesus tem? Biblicamente, do que o homem tem sede? O homem tem sede, evidentemente, do corpo, mas ele tem sede de algo primordial. Tem sede de Deus. A minha alma suspira por ti, ó Deus. Tenho sede de ti. E hoje nós escutamos tantas pessoas dizendo: eu tenho sede de justiça. Eu tenho fome de justiça. Mas muitas são poucas as pessoas também, muito poucas, aquelas que dizem: eu tenho sede de misericórdia, porque quero também espalhar a misericórdia. Qual é a sede que Jesus está sentindo ali? Além da sede de sua condição humana, evidentemente revelada, Jesus tem sede do amor.
todos lhe viraram as costas. Naquele gesto supremo de amor, em que ele faz tudo por nós, cadê o amor retribuído? Por isso que o amor de Deus é o amor ágape. Bento XVI escreve, na primeira encíclica dele, Deus Caritas Est, 3 formas de amar: eros, filia, ágape. Os 3 são amores, os 3 são muito profundos, que provém do grego. Nós não temos uma riqueza como a língua grega tem. Mas o amor ágape, aquele amor desinteressado, pleno, puro e perfeito, 3 P's, pleno, puro e perfeito. Esse amor é que Deus tem sede. E eu me queixo muito. Eu tenho sede que Deus faça justiça, eu tenho sede que Deus faça isso, eu tenho sede que Deus faça aquilo. Mas e eu? O que eu estou fazendo também? Quero mudar o mundo, quero que o mundo mude. Mas antes de mudar o mundo, primeiro eu preciso mudar aqui, o meu coração. Porque é aqui que mora primeiramente o pecado. É fácil dizer, muda, se converta, pecador, pecadora. Mas e eu? A mudança nasce do interior. Hoje também o mundo tem sede. Sede de justiça, sede de Deus. Mas principalmente, meus irmãos, hoje o mundo tem sede de misericórdia. Falta misericórdia. Miserere cordis. Misericórdia vem também do latim. Cordis é coração. Um coração que sente a miséria, que sente a compaixão. Um coração que se compadece do coração do próximo. Falta-nos misericórdia. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. 6ª palavra. Tudo está consumado, tudo está consumado. Ó vós todos que passais pelo caminho, considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Tudo está consumado. O que será que Jesus estava dizendo? Seria mais uma vez uma reclamação, como temos a tendência de achar? Não. Jesus nesse instante estava louvando, porque o seu projeto de amor, o seu plano de amor e o projeto de salvação que Deus pensou como um remédio para nós, para os nossos pecados, esse plano tinha se cumprido. Jesus se encarnou por amor a nós, por isso o Natal é importante, mas não é a festa mais importante, e até o momento em que tudo estivesse cumprido, toda a Escritura, toda a lei, tudo o que falava de Jesus anteriormente, principalmente em Isaías, do servo sofredor, tudo aquilo Jesus conseguiu cumprir. Parece-nos impossível, às vezes, também cumprir o que Deus sonhou para nós. Mas sabe o que Deus sonhou para cada um de vocês? Deus sonhou para mim? Deus sonhou a felicidade. Tudo está consumado, mas não como uma forma de tristeza. Tudo está consumado, ou seja, tudo deu certo. Era preciso que eu morresse. Quando ele aparecer para os discípulos de Emaús, ele vai dizer, nós meditaremos na Páscoa: por que sois tão medrosos? Vocês não têm inteligência. Jesus abriu a inteligência dos discípulos. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso? Era preciso, era necessário, mas que ressuscitasse ao 3º dia. Tudo está consumado. O meu plano de amor, quando tentavam me matar, eu não tinha chegado a minha hora, eu consegui escapar, eu saí. Mas na hora que tinha chegado finalmente o momento de dizer, sim, eu dou todo o meu sangue para ser derramado para lavar vocês do pecado, Jesus conseguiu cumprir a sua missão. Por isso que, mais uma vez eu digo, os anjos poderiam tê-lo salvo, mas como ele é o Rei dos céus, ele não quis assim. Então ele diz, tudo está consumado, tudo está pronto, tudo chegou ao fim. Ele criou você para ser feliz e agora ele está te dando de novo a oportunidade de participar do reino dos céus.
Por isso que eu disse que a Sexta-feira Santa é também ela possui duplo sentido. Tristeza, sim, porque vemos o Cristo morto, mas também a alegria de sabermos que nós, que merecíamos essa condenação eterna, e poderia ser assim, deveria ser assim se o Cristo não tivesse surgido, tudo isso Ele fez por nós. Nós não precisamos mais sofrer a morte da cruz. Nós não precisamos mais pagar o pecado original. Ele pagou por nós. Mas calma, atenção, é preciso recusar os outros pecados. Para entrarmos no reino dos céus, não basta dizer, Cristo morreu por mim e agora eu faço o que eu quiser da minha vida. Não. Ele pagou a dívida original, que nenhum ser humano poderia ter pago. Mas eu preciso cooperar com a minha salvação. Eu preciso continuar fugindo do pecado, tendo horror ao pecado. Por que horror, padre? É uma palavra muito forte. Sim, porque nós temos que ter horror a tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando Ele está tão próximo de nós, vejam, Ele está tão próximo que Ele desceu da glória, se esvaziou, se fez um de nós, se aproximou, Ele derramou litros de sangue e a gente não consegue derramar às vezes uma gotinha de amor do nosso sangue por Ele. Ele que jorrou todo o sangue para nós, para nos curar. Portanto, meus irmãos, tudo está consumado, seja também visto com otimismo. Deu certo, eu consegui, eu venci e vou ressuscitar, não vou parar na cruz. Aguardemos essa ressurreição para celebrá-la solenemente na Páscoa. E agora, sétima e última palavra. Tuas mãos entrego o meu espírito. Ó vós todos que passais pelo caminho, considerai e vede se há uma dor maior que a minha dor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Na última palavra, na última expressão, Jesus diz, entrego o meu espírito. Não se trata só de dizer que estava voltando para o Pai, mas o que significa entregar o Espírito? Espírito que, no grego é pneuma. O estudo sobre o Espírito Santo se dá através da disciplina pneumatologia. Em hebraico, ruach, que é o Espírito que pairava sobre as águas. Qual é esse Espírito que Jesus nos dá? A gente tem que ir em Gênesis. Voltemos a Gênesis. Quando Deus cria o homem, o que Ele faz? Ele sopra nas narinas do homem. Ou seja, Ele comunica a vida através do Espírito. A vida é um sopro que vem de Deus. Jesus também nos dá um presente final. Na última palavra também, Ele dá mais um presente para nós. Qual é esse presente? O seu Espírito. Ele dá esse presente porque, através desse Espírito, que vai animar não somente o nosso corpo, mas vai nos guardar para a vida eterna, Ele abre o reino dos céus. Bendito o Espírito, bendito o sopro que sai do bendito corpo do Senhor. Por isso daquela cruz pendeu a salvação do mundo. Vejam, entregar o meu Espírito. Qual é o Espírito de Jesus? É o Espírito Santo. Jesus também sopra, Ele insufla nas nossas narinas hoje, na cruz, atualizando para o dia de hoje, em que celebramos a paixão do Senhor, Ele também sopra em nossas narinas e diz, eu te comunico o meu Espírito, eu te dou vida, como o Pai fez em Gênesis, Jesus agora também dá vida nova, mas não só vida terrestre. Aqui está o diferencial de Jesus, Jesus é Deus. E é através do seu último suspiro, Ele coloca no ser humano um sopro, Ele insufla em nossas narinas, um sopro eterno, que nos guarda para sempre. Por isso, meus irmãos, ao terminar nossa reflexão, tenhamos essa certeza
Eu não quero que ninguém volte para casa, ou que pense e passe pela cabeça. É um dia de tristeza só. É um dia, de fato, em que celebra-se a paixão do Senhor e também a igreja reveste o luto. Mas é um dia também de alegria. Por que cantamos? Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Porque a vitória aconteceu. Porque Ele não vai parar na morte. Se você parar na Sexta-feira Santa, pode ser tudo. Católico não é. Não é católico. Católico sabe que a Sexta-feira Santa é de suma importância, mas vem a ressurreição. Ou seja, se hoje choramos, a alegria também nos espera. E nos dias de hoje, nos dias atuais, em nossa vida, se também passamos por dificuldade, se também enfrentamos dificuldades que possam fazer-nos chorar, derramar lágrimas, calma, a vida eterna nos espera. Esforcemo-nos para viver bem aqui e sermos considerados dignos de participar da glória de Deus. Ele te criou para alegria. Se não fosse aquele maldito, em primeiro momento as pessoas chamam inclusive de maldito, atos de desobediência, se não fosse aquilo, o ser humano estaria vivendo a sua plenitude da felicidade. Mas vocês vão perceber também que amanhã, no hino chamado Exulta-te, nós chamamos ó pecado de Adão indispensável. Porque esse pecado de Adão, embora tenha trazido a morte, nos trouxe o Salvador. Nos revelou o amor de Deus. E como o Pai se revela? Toda a revelação de Deus. Quem quer ver a face do Pai, como é que será que Deus é? Como será que o Pai se manifesta? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação plena, perfeita da face do Pai. Alegria, meus irmãos. Alegre-se. Deus te criou para a felicidade. E aquilo que antes estava velado para nós, estava sendo impossível, Ele devolveu. Com o seu sangue lavado, Ele redimiu toda a humanidade. Voltemos para os nossos lares com confiança, com esperança. Não paremos na Sexta-feira Santa. Ele vai ressuscitar. E já vivo, nunca mais pode morrer. Amém.